Eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o meu canal original, aquele que leva meu nome por extenso. E eu quero falar hoje sobre como ler relatos de viajantes da Idade Média e da Europa pré-moderna. É muito importante que a gente tenha essa referência de que os relatos de viajantes do século XIX são totalmente diferentes dos relatos mais antigos. Aqui no Brasil nós usamos Saint-Hilaire, Aluard e toda sorte de relatos de viajantes do século XIX, porque muitos deles eram naturalistas, são viajantes que descrevem, apesar da gente ter que ter um olhar muito crítico para algumas descrições, há uma proximidade maior para entender quando os moradores locais estão enganando um viajante do século XIX e ele está repetindo alguma coisa totalmente absurda, do que quando ele está constatando, por exemplo, uma coisa é o cara desenhar uma orquídea, desenhar um animal, dissecar, levar um espécime para o Museu da Europa, colocar no mapa o traçado de um rio ou acompanhar a costa, são fatos e visões com que nós podemos dialogar, não só porque estão mais próximos, estão no século XIX, mas também porque nós temos outras fontes locais para fazer essa crítica. O viajante medieval existe em um mundo pré-cartesiano, pré-científico, pré-entendimento do mundo como o que nós temos hoje. Então, quando alguém está viajando no século XII, no século XIII ou no século XIV e vai contar sua viagem, existem modelos, existem estruturas textuais que são próprias da época, que nada tem a ver com o texto ser verdade, ser mentira ou ser fantasia, que são coisas totalmente diferentes. A fantasia é diferente da mentira propriamente dita. Pode-se mentir por motivos políticos, mas a fantasia, ela reside no imaginário. E o homem medieval, quer dizer, o que nós convencionamos chamar o homem medieval, tem o imaginário muito ligado não apenas aos folclores locais, mas à prática de suas religiões. Então, o homem muçulmano tem um tipo de imaginário e o homem cristão tem outro tipo de imaginário. Às vezes eles dialogam entre si, às vezes não. E quando se viaja mais para o Oriente, como é o caso do Marco Polo, aí é que uma boa parte das fantasias que povoam o imaginário europeu vão ser inseridas no texto de uma maneira ou de outra, porque esse era o modelo dos textos da época. Algumas coisas o viajante de fato via no local, outras ele recebia como relatos de terceiros e outras ele simplesmente pegava a sua expectativa de europeu, quer fosse italiano, espanhol, ou francês, ou português, e projetava naquele cenário, porque o seu imaginário era tão poderoso quanto a realidade. Nós temos esse conceito de que muitas dessas coisas eram fantasia, mas na época poucas pessoas conseguiam fazer essa crítica. A maior parte da sociedade estava mergulhada nesse imaginário. E aí,
Para o conceito de imaginário, nós temos duas abordagens que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma é um clássico, que é o Imaginário Medieval do Legoff, onde ele faz um inventário muito bem indexado, muito bem organizado sobre qual era o imaginário cristão do homem medieval. Que tipo de divindade, que tipo de espírito, o que era esse imaginário? Eu fico pensando, às vezes, uma das coisas que eu faço sempre que vou comprar um livro na livraria é folhear o índice. O índice ajuda quando a gente está preparando aulas, o índice é sensacional para não se perder no texto, e dependendo se o escritor for prolixo, como o Legoff, o índice funciona como um mini fichamento, como o início, o ponto de partida para um fichamento mais complexo. E aí o Legoff vai mostrar que tipo de pensamento é o pensamento maravilhoso. E quais são as maravilhas? Quais são as maravilhas do mundo cristão? Como é que os europeus percebem essas maravilhas? É claro que ele está se atendo ao exemplo francês, porque são as fontes com que ele trabalha. Mas ele vai mostrar como que o próprio corpo é visto através do maravilhoso e como se fazem analogias entre a sociedade e o corpo e o universo. Como é que funciona esse imaginário e essa noção de maravilhoso? E é um ponto de partida para muita coisa. Vocês podem pensar que isso não nos serve de nada, que isso é algo muito mais próximo da história das mentalidades, mas não é. Primeiro eu vou apresentar o outro volume e depois eu vou explicar por que que não é. O outro volume que eu acho delicioso, esse aqui, do Humberto Eco, História das Terras e Lugares Lendários. Aqui ele pega várias lendas, inclusive a lenda do Velho da Montanha e da cocanha. Ele vai pegando esse imaginário medieval e vai situando isso, por que se pensava assim, qual era o olhar de estranhamento, quais são as fontes que foram para essas lendas, como que se pode estudar isso depois. É um manual sensacional para quem está pensando no imaginário dos viajantes. E os viajantes vão interessar para nós, que somos da área de história do Brasil, principalmente quem estiver lidando com o Brasil colônia. Por quê? Porque o homem que desembarcou aqui na América a partir de 1492, que é aquele que nós temos registros, porque há provas arqueológicas de que os vikings chegaram ao hemisfério norte muito antes, há lendas sobre os árabes terem chegado aqui também, mas não há nenhuma evidência até agora. Mas a partir da chegada do Colombo, e aqui no Brasil, a partir da chegada do Cabral, nós passamos a ter documentação nessa interação, nós passamos a ter burocracia, porque as coroas, tanto de Espanha quanto de Portugal, estão organizadas e já existe uma burocracia, existem cartas, existem provisões, pessoas sendo nomeadas, pessoas sendo enviadas, orçamento sendo disponibilizado, a ideia de exploração, mas também uma ideia incipiente de colonização, e tudo isso nós temos documentos. Mas nós temos também a mente desses homens que estão chegando aqui. E é preciso pensar que as pessoas muitas vezes falam com uma superficialidade de que Colombo pensou ter chegado às Índias. E não é bem assim. Colombo sabia que não tinha chegado
propriamente as Índias, mas ele se pensava próximo. Ele não pensava que esse fosse um continente totalmente separado. Quando ele chegou às ilhas do Caribe, ele pensou que ele estava no arquipélago ali próximo ao Japão, porque ele tinha relatos de viajantes, como o Marco Polo. Então ele fez o cálculo e pensou, ele não pensou que haveria um continente no meio. Outros pensaram. Outros pensaram, e a gente percebe isso quando vai ver as fontes dos viajantes portugueses, que já tinham uma ideia muito mais elaborada que a ideia do Colombo. Então, quando a gente vai olhar as produções textuais até o século XVII, pelo menos, como é o caso do Diálogo das Grandezas do Brasil, é importante ter essa noção do imaginário, de com o que esses homens que vêm da Europa estão povoando as nossas matas. Porque eles não são naturalistas, não existe um conceito de ciência ou de veracidade ou o que quer que seja naquele momento. E a fantasia, que é muito ligada à religião, tem na vida desses homens um papel tão importante quanto a própria realidade. Então eles vão povoar nossas matas e vão olhar para os nossos nativos com esse olhar do imaginário, do maravilhoso, do lendário. E nós precisamos conhecer na hora de consultar esse tipo de fonte. E aí a gente tem esse aqui, ó, Viajantes do Maravilhoso, do Guillermo Gucci, que ajuda bastante. A gente tem aqui, tem o prefácio do Legoff, mas foi escrito pelo Hilário Franco Júnior, que foi professor de medieval na USP, e que é sobre o país da cocanha, que eu já vou falar mais. E é claro, a gente tem um clássico, sabe? A gente tem um clássico que é a Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, em que ele estuda os motivos edênicos na colonização do Brasil. Por quê? E aí a gente entra nessa questão de que durante a Baixa Idade Média, quer dizer, vamos pensar que estamos lidando com quando que a gente chama de período medieval, tem 1000 anos. E nesses 1000 anos a gente tem a ascensão do Islã, a gente tem os viajantes árabes que vão fazer mapas e que vão ter uma presença. Existem geógrafos árabes antes mesmo de se pensar na geografia como um campo de conhecimento. E eles vão ter uma influência enorme na Península Ibérica. Mas a gente também tem o começo dessa coisa de pensar que existem terras para além da Europa, que existem terras que antes mesmo da circunnavegação da África, já existe material pensando a África, pensando o Oriente e pensando ilhas imaginárias, países imaginários e relatos lendários. Por exemplo, a lenda do Preste João, que havia fundado uma terra e o país da cocanha, onde os rios eram de leite e mel e havia frangos assados dando em árvores. E tudo isso para o homem medieval é meio que uma expectativa do que o mundo pode ser, que se vier a ser descoberta alguma terra nova, que ela pode ser uma terra maravilhosa, uma terra cheia de milagres, uma terra cheia de sinais divinos. E esses sinais divinos se traduzem nisso, em comida para quem não tem comida, frango, leite, mel,
tudo aquilo que para o homem pobre europeu daquele longo período era terrivelmente escasso. Era sinal de fartura, de prosperidade, de riqueza, a que a maior parte desses homens não tinha acesso. E essas lendas, como a cocanha, as terras do Preste João, são parte integrante do imaginário cristão. Quando Marco Polo viaja com seu pai e seu tio a partir de 1271 em direção ao Oriente para se encontrar com Kublai Khan, ele não vai narrar naquele momento, começa por aí. A fonte das viagens do Marco Polo, das maravilhas que Marco Polo presenciou, é muito dúbia. Por quê? Porque o que se diz é que anos e anos depois, tendo caído prisioneiro nessas guerras que moviam as cidades da Itália por causa dos entrepostos no Mediterrâneo, Marco Polo ditou a memória de suas viagens a um sujeito chamado Rustichello. E que foi o Rustichello quem deu forma a essas memórias, que o Marco Polo estava muito mais preocupado em descrever paisagens e explicar como se chegar, e que de vez em quando ele ia mostrando alguma coisa mais sensacional na narrativa, e sensacional na época é isso, é algo que causava sensação, algo desconhecido. E na viagem de Marco Polo vão ser descritas cidades que nunca existiram. Por quê? Porque Marco Polo, ao longo do seu trajeto, conversava com as pessoas, e as pessoas lhe contavam as maravilhas que ele ia encontrar à frente. Às vezes ele encontrava uma cidade real, às vezes era só uma lenda que ele nunca conseguiu, sabe, que ele não teve como verificar se era verdade ou não. É aí que entra a questão do velho da montanha, que hoje você abre qualquer verbete virtual e por conta desses videogames e outras filmes e tudo que gira em torno, dão como um fato real sabe, pegam uma coisa que é uma lenda, cruzam com algo que poderia ter ocasionado a lenda, mas que também a gente não tem fonte suficiente, e dão como favas contadas que existiu, que foi daquele jeito, que havia uma seita de assassinos, que havia um cara que estava empoleirado numa fortificação, numa montanha, que enchia seus adeptos de haxixe e alterava a percepção deles do espaço e do tempo, e depois os mandava para cometer assassinatos políticos. E tudo isso são camadas e camadas e camadas de nada. Existia de fato uma fortaleza ocupada pelos ismaelistas, que eram os xiitas seguidores do profeta Ali, e que entrou em conflito com outros setores do Islã. E por conta disso, lendas foram criadas, histórias foram contadas, há uma guerra política ali. O assassinato político não foi inventado pelo velho da montanha, ele já existia muito antes. Houve assassinatos políticos no Egito. Júlio César foi assassinado por um complô político. Então essa ideia do sicário, do assassino, tudo isso é lenda. Mas as pessoas tratam como se fosse algo real. Por quê?
Porque muitas vezes, quando um repórter da BBC ou um desses caras formado em jornalismo que escreve livros de história para ganhar dinheiro, pega uma fonte medieval, ele pega de segunda ou terceira mão. Ele não tem a formação, ele não tem a erudição, ele não tem sequer um método para ler uma fonte dessas. Então é muito fácil pegar um relato como o do Marco Polo e perceber que existem coisas aqui ou ali e juntar tudo isso como se fosse um bololô qualquer e dizer aconteceu assim. Porque um jornalista não tem responsabilidade alguma historiográfica. Muitas vezes o jornalista não tem sequer responsabilidade com a verdade, como a gente tem visto ultimamente. Então, quando eu digo que a gente precisa entender essas fontes, que a gente precisa ter essa noção do que é o imaginário, do que é o maravilhoso, do que são os motivos edênicos, sabe? Dessa ideia de que uma terra virgem pode ser o paraíso na terra. Pode ser o paraíso perdido, pode ter milhões de possibilidades dentro desse imaginário cristão. E isso nos interessa para estudar história do Brasil, isso nos interessa para estudar a interação dos europeus com os outros continentes ao longo de todo o período pré-moderno. Com os outros povos, a maneira como eles percebiam as pessoas, porque todas essas lendas de terras maravilhosas onde as pessoas tinham um único olho na testa, elas estão aí desde Homero. Algumas são pré-cristãs, o cristianismo só se apropriou delas e reconverteu a sua própria linguagem. As terras lendárias são parte do imaginário em torno do Mediterrâneo, que depois vão ser absorvidas e vão ser retraduzidas, e que até hoje, muitas vezes, quando o europeu se depara com costumes que ele não conhece e nem entende, todo o caldo de cultura dele é para interpretar como algo exótico, maravilhoso e imaginário. Nesse ponto, o livro do Edward Said sobre orientalismo é sensacional para desvendar como que se constrói o sujeito a partir do próprio olhar como que o outro é construído a partir de nós mesmos. Até hoje, se você liga nesses canais de viagens e pega esse pessoal que vem para a América Latina ou que vai para o Oriente Médio ou para o continente africano, há essa sede do exotismo, há essa coisa de retratar religiões de matriz afro como algo mágico, exótico. Mesmo alguns antropólogos cedem a essa noção do maravilhoso e do imaginário hoje ao retratar outras culturas. Não tem solidez histórica suficiente para combater sua própria mentalidade e sua própria sede de exotismo. Há que se lembrar que o Albert Urani diz aqui que não existem fontes árabes para a lenda do velho da montanha, que existe a história dos ismaelistas, existe de fato, mas que a seita dos assassinos é uma lenda. E aí a gente tem a questão de que o homem medieval escrevia, quando escrevia, em cima de fórmulas muito hieráticas, fórmulas muito próprias, que, por exemplo, se você pega uma hagiografia com H, que são as vidas de santos.
existe um modelo próprio para se relatar a vida de um santo, que tem uma série de etapas a serem cumpridas até essa pessoa atingir a santidade. Então, muitas vezes, se o santo não se adequa a esse modelo, o narrador faz adequar e cria eventos e faz uma leitura enviesada de outros eventos até que a vida desse santo siga o modelo correto. E aí nós vamos ter em outros tipos de texto, e os textos de viajantes passam por esse tipo de modelo também, de ter uma noção de descrição, de ter uma noção de trabalhar a viagem como uma peregrinação. Não se esqueçam que são viajantes cristãos que a gente está falando. Então, cada viagem é uma peregrinação. E mesmo que o viajante se encontre em um mundo que não é cristão, ele vai procurar sinais de Deus nesse mundo. Nesse ponto, a gente tem que pensar em como as cruzadas se enquadram nesse tipo de narrativa, de como a vida de determinados reis, como Dom Sebastião, cumpre, sabe, todo um conjunto de etapas. E há também São Luís, nessa brilhante biografia do Jacques Le Goff, porque o Le Goff vai fazer exatamente isso, ele vai nos mostrar que não tem como a gente saber a vida do São Luís exatamente como ela foi, porque a partir do ponto em que ele foi canonizado, todas as fontes e tudo mais passaram a existir dentro de modelos hagiográficos. Quer dizer, a vida dele teve que se adaptar para que ele fosse transformado em santo. E o Le Goff vai nos ensinar e vai nos mostrar exatamente como funcionam esses textos medievais. Para além do São Luís, esse livro é excelente para a gente entender como trabalhar com essa documentação. Da mesma maneira que o manual do Humberto Eco para as terras lendárias e países que nunca existiram, também é sensacional. Aí a gente vê como virtuosos da nossa área trabalham documentos incríveis, documentos para os quais a gente não tem nem erudição e nem roupa para se aproximar. Então, quando o Le Goff trata aqui do encontro de São Luís com os emissários do Velho da Montanha, ele deixa vários verbos no condicional. Ele não diz para você isso aqui é uma lenda, ele não diz para você, olha, o biógrafo de São Luís está inserindo isso porque isso ficaria melhor na narrativa. Não, ele trata alguns verbos nesse conjunto de parágrafos no condicional. Então, isso teria acontecido. Le Goff não diz em momento algum que aconteceu. E aí nós temos que talvez São Luís, quando se encontrava lá em Acre, ele tenha recebido emissários dos ismaelistas, porque essa série de fortificações próximas ao Irã guardavam passagens importantes, não apenas para a Rota da Seda, mas para a própria movimentação ali nessa região. Então, se os cruzados queriam passar ou se alguma coisa fosse acontecer nessa região, era necessário que se tivesse pelo menos relações diplomáticas com quem comandava essas fortalezas. Então, um encontro que pode ter sido pura e unicamente político passa a ter ares de lenda
quando se começa a envolver a seita dos assassinos e todas aquelas lendas em torno do próprio Saladino, de que e isso você tem, não existe um velho da montanha, e essa é a questão com a lenda. Você tem ali momentos diferentes da história em que comandantes diferentes ficaram nessas fortalezas e tudo é tratado como uma coisa só. Então, diz a lenda que Saladino tentou derrotar os ismaelistas e que uma noite ele acordou e havia em sua tenda um bilhete fixado com uma faca dizendo para ele parar. O que ficava claro que se eles quisessem matar Saladino, eles teriam matado, que a seita dos assassinos era ubíqua, quer dizer, ela estava em vários lugares ao mesmo tempo e podia matar quem quisesse a hora que quisesse, e que Saladino se retirou. Fontes. Vozes da cabeça de quem contava essas histórias na época. Algumas coisas são relatadas, mas quando lidas com atenção, não podem ser lidas como esse pessoal lê hoje em dia. É preciso ter o domínio do momento para entender o que é lendário, o que é maravilhoso, o que faz parte do imaginário cristão, o que faz parte do imaginário muçulmano e quais as razões políticas para se espalhar esse tipo de história. A gente não pode esquecer que há uma cruzada, ou várias delas, ao longo de mais de um século, enfrentando cristãos e muçulmanos. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter no mínimo o conhecimento suficiente para ler em diversas línguas mortas e poder consultar outras fontes além do que foi produzido pela Europa cristã. E jornalistas não fazem isso, né? Pessoas que criam videogames, pessoas que criam jogos de tabuleiro, pessoas que criam RPGs, dificilmente fazem isso. Elas leem compilados feitos por outras pessoas, elas leem livros de divulgação. Dificilmente criadores de jogos de qualquer tipo vão ter um conhecimento pormenorizado desses períodos. No máximo, os que realmente são esforçados e que a gente deve dar alguma menção honrosa vão pesquisar para além da Wikipédia, mas a grande maioria não vai. E aí cria, como eu já disse várias vezes, porque aqui no meu canal tem vários vídeos, inclusive tem aquele sobre clérigos paladinos, tem outro sobre vampiros, em que eu discuto isso, em que existe uma miríade de consumidores adolescentes e nem tão adolescentes dispostos a quebrar um pouco a barreira entre o histórico e o imaginário ao interagir com esses jogos e que muitas vezes vêm para o mundo aqui fora com um monte de ideias preconcebidas sobre a Idade Média. A literatura de fantasia também joga muita coisa nisso. E eu penso, modestamente, que se o ensino de história fosse um pouco mais sólido, as pessoas teriam a capacidade de diferenciar entre fantasia, literatura e história. Mas a gente capenga um pouco nesse sentido, porque os programas, isso não é um caso só do Brasil. Nos Estados Unidos é pior, em alguns países da Europa é pior também.
os programas de ensino têm que dar conta de muita coisa. Então, às vezes, eu preferia, e isso é a minha ideia de como a disciplina de história deveria ser, que se ensinasse aos alunos como ler, que não se mandasse decorar compêndios de reis da Europa e datas e mais datas e efemérides e linhas do tempo. Não, eu creio que você dar uma boa noção de onde se enquadra cada século na trajetória do ser humano, noções gerais a partir dos principais eventos, mas uma noção sólida de como olhar para o passado, de como olhar para as diferentes épocas, de como esses homens pensavam diferente de nós e que por isso nós temos que olhar os documentos que eles produzem com um outro olhar e com uma noção crítica a partir de outros modelos. Eu creio que se houvesse um ensino sólido de história durante o período escolar, não haveria tanta gente acreditando, por exemplo, que você pode escavar e encontrar fatos que corroborem a Bíblia ou a existência de dragões. Mas isso sou eu. Quer dizer, eu não apito nada. Quer dizer, quando eu abordo qualquer tema histórico, eu sempre faço essa tentativa de mostrar a vocês que as pessoas na época em que os fatos se deram não pensavam como nós, não eram como nós, que elas tinham outros registros, outros preconceitos e que o papel do imaginário, do maravilhoso, de todo tipo de superstição religiosa não pode ser descartado quando analisamos as pessoas de momentos pré-modernos. E mesmo agora, precisamos ter muito cuidado. Populações isoladas, grupos religiosos excessivamente fanáticos, não pensam a realidade como nós pensamos. E para entender como pensam, é preciso informação, é preciso um trabalho crítico, é preciso dialogar com as fontes, mesmo quando as fontes são pessoas vivas. E por que eu estou falando tudo isso? Existe uma tendência ao exotismo. Até hoje, existe uma tendência ao orientalismo. 11 entre 10 reportagens sobre o Japão reproduzem a mesma meia dúzia de clichês. A visão que se tem da China é uma visão totalmente anacrônica. As críticas que se fazem à China poderiam ter sentido há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, algumas há 20 anos atrás. Hoje a China é diferente. E ninguém está interessado em conhecer isso. As pessoas se agarram aos seus preconceitos, as pessoas se agarram às suas noções sobre o exótico, sobre pessoas que comem cachorros, pessoas que comem escorpiões, pessoas que são escravizadas por um Estado malvadão e por aí afora. Até hoje, turistas chegam a nós com uma noção preconcebida do que vão encontrar aqui. Alguns conseguem se surpreender e perceber que não é o que eles procuram não existe. Mas outros vão pegar a nossa realidade e quebrar, torcer, espremer
até que se adeque e se fixe em seus próprios preconceitos. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa ao olhar em volta. Uma visão classista que é necessária para se ter uma crítica da nossa sociedade também não pode cair em estereótipos classistas, como, por exemplo, os ricos que olham para nós e só enxergam gente suja, criminosa e vagabunda. Quer dizer, os ultrabilionários que nem sequer querem morar mais no nosso planeta porque o planeta está cheio de gente como nós, estão nos adequando às suas visões preconceituosas. Então, o olhar é algo que deriva de quem somos. E quando percebemos o mundo de acordo com quem somos, temos a tendência de adequar a realidade aos nossos princípios, aos nossos preconceitos, à nossa visão de mundo. Qualquer historiador, qualquer antropólogo, qualquer sociólogo precisa ter uma dose altíssima de autocrítica para não incorrer muitas vezes em armadilhas deixadas nas fontes, armadilhas deixadas pelo pensamento de épocas que nada têm em comum com a nossa. O nosso olhar para essas fontes não pode ser anacrônico de maneira alguma. E eu sei que o pessoal de ciências sociais está pouco se lixando para o anacronismo. Quer dizer, na sociologia o anacronismo não é sequer criticado. Muitas vezes a pessoa coloca algo no século XIX que não faz nenhum sentido lá, ou olha para alguém, puxa uma informação sobre o século XIV e tira totalmente de contexto. E nós não podemos, nós que somos historiadores, temos a responsabilidade imensa de combater o anacronismo. E sim, eu estou sendo repetitiva, eu já disse isso no canal uma boa dezena de vezes e vou continuar dizendo, porque parece que muita gente não entende. E então, é isso, gente. É importante quando se pega relatos de viagens medievais que a gente os entenda dentro do contexto medieval, que não olhe para eles procurando referências de veracidade, simplesmente, que olhe para eles pensando como esses homens pensavam seu tempo. Porque se a gente consegue ser crítico com os viajantes do século XIX, a gente muito bem pode ser crítico com os viajantes do século XIV. É só adquirir o conhecimento suficiente para estudar esse tipo de fonte. E conhecimento é o que não falta. Sabe, existe uma vasta obra de medievalistas franceses, existe na Itália também uma vasta produção, que Umberto Eco é apenas um dos expoentes, talvez para mim o mais incrível, mas existem mais produções importantes do ponto de vista historiográfico para que a gente aprenda como olhar para essas fontes, para que a gente aprenda como criticar, como tentar separar a fantasia e entender essa fantasia dentro do contexto mental desses homens, que são pré-cartesianos. E isso é muito importante para nós, que são pré-dialéticos, que muitos deles pensam através da lógica aristotélica ainda. Tudo isso é importante quando se lê um desses textos. Então, eu recomendo a vocês todos esses livros que eu mostrei.
Se alguém precisar, depois eu faço, se alguém quiser, pede nos comentários que eu faço a anotação bibliográfica, a referência desses livros e fixo a listinha. Eu não vou fixar agora na descrição do vídeo, porque não sei se vou ter tempo, essa semana vai ser muito corrida, mas posteriormente, quando o vídeo for publicado, talvez eu já tenha tido tempo e vocês vão encontrar na descrição do vídeo. Se vocês não encontrarem na descrição do vídeo, me deem um toque que eu fixo, eu ponho um comentário fixado. E é isso, este foi mais um vídeo para o meu canal original, aquele que leva meu nome por extenso. Semana que vem eu vejo vocês lá no museu e na semana seguinte estarei de volta aqui. Cuidem-se muito, um enorme abraço e até a próxima!